Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana de aula. Semana do dia 8 de setembro até o dia 11 de setembro, terceiro bimestre, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham descansado bastante, então vamos iniciar com bastante vontade agora, depois dessa semana de folga. Nós vamos trabalhar com desigualdade. Mas antes, eu vou relembrar com vocês sobre igualdade, tá bom? Então eu vou fazer um comentário aqui. Lembra quando a gente tinha as equações, que elas eram escritas assim: 2x mais 1 igual a 5? Aqui, ó, eu tinha uma igualdade. Eu precisava encontrar um valor para esse x que transformasse essa sentença em verdadeira, que realmente 2x mais 1 fosse 5. E esse 2, ele está multiplicando, a gente não pode esquecer que eu tenho que aqui, ó, um produto. Então a gente chutava valores, né? Então a gente fazia assim: será que esse x vale 1? Então, ó, vou chutar aqui. Será que esse x vale 1? Ó, 2 vezes 1 dava 2, mais 1 dava 3, ó. O que eu percebia? Que eu não tinha uma igualdade. Então, x não era, nesse caso, igual a 1. Tá bem fácil esse exemplo que eu usei aqui, ó. Eu poderia, então, fazer o que eu sei, que vai ser 2, porque se eu substituir, ó, no lugar do x, o 2, 2 vezes 2 é 4, mais 1 dá 5, ó. Vamos substituir? Então, a gente coloca no lugar do x, ó, o valor 2. Daí, a gente termina de resolver. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 realmente torna a minha sentença verdadeira, ó. 5, 5. Quando o x fosse igual a 2. Nesse caso, sim, dava certinho, mas como que a professora ensinou vocês sem que vocês precisassem ficar chutando valores? Porque nesse caso até foi fácil, mas dependendo da equação dá muito trabalho. Então a gente aprendeu, lembra que a gente aprendeu a trocar de lado? Eu vou escrever ela aqui no cantinho. Nós fazíamos assim, ó. Ah, essa caneta tá muito fraca, deixa eu escolher outra. 2x mais 1 igual a 5, como foi que a professora falou? Vai trocar de lado. Quem não tem o x, troca de lado. Quem troca de lado, troca de sinal. Então, menos 1 trocava de lado, mudando. Ele era mais, ele vinha menos. Terminando, como que ficava? Nós fazíamos assim. 5 tira 1, 4. Aí a gente precisava descobrir o valor do x ainda. Esse 2, como ele vai trocar de lado, ele muda de operação. Como ele estava multiplicando, ele vem dividindo. Toda vez que um número troca de lado, né, ele passa para o outro lado, ele muda a operação. Então, o 1 era mais, veio menos. O 2 que estava multiplicando, veio dividindo. E 4 dividido por 2, realmente a gente encontrava que o x valia 2. Olha como dava certinho, né? Então, foi encontrada essa forma de fazer que você realmente encontra o valor correto sem que você precise ficar chutando valores. Então, aqui nós temos uma igualdade e chama-se equação, tá? Então, aqui, ó, eu tinha uma equação. E agora, onde que a professora quer chegar? Eu quero chegar na parte nova, que é a desigualdade. Se é desigual, é porque não é igual. Então, o que a gente costuma ver sobre desigualdade? A gente aprende a falar mais sobre desigualdade econômica, desigualdade social, não é? Desigualdade racial. São coisas que a gente ouve falar muito na televisão, né? Então, agora eu vou vir realmente para a parte da desigualdade. A desigualdade vai ser quando a gente vai usar o sinal de maior ou menor, ou maior ou igual e menor ou igual. Nossa, professora, é difícil, mas com jeito, com um tempinho vocês pegam. Então, esse aqui chama maior
Esse é o menor. E quando tem esse tracinho, é ou igual. Então, aqui eu tenho maior ou igual. Aqui eu tenho menor ou igual. Exemplos, professora, exemplos. Eu posso escrever assim: o 10 é maior que o 5. Tá vendo? Maior. Ah, vamos colocar um outro exemplo. O 1 é menor que o 20. Tá vendo? Então, esses são exemplos bem simples. Então, aqui eu tenho uma desigualdade. E quando tiver x, quando tiver incógnita, eu vou ter uma inequação. Por exemplo, eu posso escrever assim. Se eu escrevesse para vocês assim: o x é menor que 10. Então, aqui eu tenho uma inequação. Tá bom? Não é mais equação. Equação é somente quando eu tenho igualdade. Então, eu tenho uma equação. Quando eu tenho o sinal de maior ou menor, chama-se inequação. Quem é esse x, pessoal, ó, menor que 10? Existe apenas um único valor? Não, né? Porque que valores vocês poderiam falar? Se nós estivéssemos aí na sala, eu ia perguntar: pessoal, me fale um número menor que 10. Aí até algumas pessoas iam falar 5, 6, 7, 0, 1. Olha, a gente tem várias opções de respostas, né? Várias opções. Quer dizer que na inequação eu não vou ter um único resultado. Eu posso ter mais de um. Então, isso que é interessante. Aqui a gente encontrava um único valor para x na equação, que torna verdadeiro. E na inequação, não, a gente tem várias opções. Então, se eu escrevesse para vocês assim, um outro exemplo, eu poderia usar aquele mesmo exemplo ali. Vou colocar assim, ó: 2x mais 1, aí eu vou colocar menor que 5. Ó, eu tenho aqui uma inequação. Que valores o x pode assumir para que torne essa inequação verdadeira? Será que eu poderia colocar no lugar do x o 3, por exemplo? Vamos substituir para ver o que acontece? Se eu colocasse no lugar do x o 3, ó, quem é rápido de conta já descobriu que não dá. Por quê, professora? 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 dá 7. E o 7 não é menor, ó. 7 não é menor que 5. Quer dizer que esse x não pode ser 3. Ah, então poderia ser, para eu ter, o que é um número menor que 5? 4, 3. Então, eu poderia colocar aqui um número menor. Será que eu poderia colocar no lugar do x o 0? Vou colocar aqui, ó: 2x mais 1 menor que 5. Será que eu poderia colocar no lugar desse x o 0, por exemplo? Ó. Vamos lá, calcular. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 é menor que 5? Sim. Ah, então o x pode ser 0? Pode. Então, x, nesse caso, pode ser 0. Mas será que o x poderia ser 1? Vamos tentar? 2x mais 1 menor que 5. Será que no lugar desse x eu posso pôr 1? Será que vai dar certo? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 é menor que 5? Sim. Quer dizer, então, que o x também poderia ser 1. Também dava. Então, eu tinha várias opções de respostas nessa inequação. Deixa eu poder. Nessa inequação aqui, eu poderia ter para o x, então, alguns valores. Aí a gente coloca assim, conjunto, solução. Esse x poderia ser 0? Sim. Poderia ser 1? Sim. E a gente poderia fazer outras análises. Então, o que eu percebi? Eu não tenho uma única resposta. Eu tenho mais de uma. Eu encontrei o 0 e encontrei o valor 1, que deu certinho, que tornou a minha sentença verdadeira.
Vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo e nós vamos fazer alguns probleminhas no próximo vídeo, tá bom? Beijos!